Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais um momento de aprendizado. Eu sou Raíra Pureza, sou médica cardiologista. A minha área de atuação e a minha especialidade é a cardiologia intensiva e eu estou aqui mais um dia para cumprir a nossa missão, que é de trazer segurança no seu plantão. E como que a gente faz isso? Quando a gente aprende a dominar as emergências cardiológicas. Então vamos lá, mais um dia, mais uma live, toda terça e quinta a gente está aqui e já vou anunciar uma novidade. A gente vai ter, a partir de hoje, na verdade, né, a partir de amanhã, lives diárias, tá? Com temas em emergências cardiológicas. Então estão todos convidados. Vamos ver se vai. Opa, voltou. Então, a partir de quinta-feira, a gente vai ter a nossa jornada em emergências cardiológicas, certo? Estão todos convidados. Essa jornada está imperdível, certinho? Eu vou postar o cronograma da jornada logo mais no feed, para que todo mundo possa acompanhar, ver quais são os dias de cada aula. A gente vai trazer aulas muito importantes como parada cardiorrespiratória, síndrome coronariana aguda, dor torácica na emergência e muitas outras. Então está imperdível essa jornada, todos estão convidados a partir de quinta-feira, certo? Mas vamos lá para a live de hoje. Hoje, como prometido, foi um assunto muito solicitado, na verdade. Muitas pessoas pediram esse assunto, então não poderia deixar de ser. A gente vai falar hoje de insuficiência cardíaca, certo? Mas qualquer insuficiência cardíaca, eu vou aprender o que hoje? A classificar, a saber os tipos? Não, hoje a gente vai falar do tema de maior importância, que é a insuficiência cardíaca na sala de emergência. O que eu preciso saber sobre insuficiência cardíaca, como diagnosticar a beira-leito e como manejar esse paciente, tá? E aí você pode pensar, mas eu já sei classificar a insuficiência cardíaca, tem ali o perfil B, tem o perfil A, o perfil C. Bom, hoje a gente não vai falar só dessa classificação, mas a gente vai falar principalmente do tipo mais grave, que é a insuficiência cardíaca perfil C. E, mais importante ainda, quando essa insuficiência cardíaca perfil C está evoluindo para choque cardiogênico. Então, as nuances, o tratamento, o diagnóstico, o tratamento, o manejo dessa IC perfil C e sua evolução para o choque cardiogênico. É disso que a gente vai falar hoje. Então, vem comigo, fica comigo e vamos lá. Bom, a insuficiência cardíaca, a gente sai da faculdade com algumas ideias, né? A gente aprende o geralzão ali, e aí a gente sai com uma das ideias que eu vou desconstruir hoje, que é a ideia daquele pacotão da insuficiência cardíaca, né? Quando eu era interna, eu lembro que eu via os pacientes com insuficiência cardíaca no hospital, na verdade até antes do internato, quando eu ainda era estudante mesmo e acompanhava alguns parentes médicos, e eu achava, insuficiência cardíaca é o pacotão de furo, morfina e VNI. Tá, furo, morfina e VNI, vou resolver todas as insuficiências cardíacas. Na verdade, vai além disso e esse pacotão, ele se modificou, né? Por exemplo, a morfina a gente não faz mais de rotina, mas a gente vai falar disso aqui. Então, assim, não existe um pacotão para insuficiência cardíaca. O que existe, o que você deve fazer é classificar a insuficiência cardíaca de acordo com o perfil hemodinâmico. Então, esse perfil hemodinâmico, o que você deve fazer? Você deve identificar o perfil hemodinâmico do paciente, que não é nada muito difícil, é algo que você consegue fazer à beira-leito, mas tem alguns detalhes que você tem que conhecer, certo? E uma vez classificado esse paciente nesses perfis hemodinâmicos, é que a gente vai então seguir, né, passar para o manejo, para o tratamento, até porque o tratamento de um pode ser um pouco oposto aí do tratamento de outro. Então, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer é chegar com a ideia do pacotão da insuficiência cardíaca e tentar fazer isso para todo mundo, tá? O que a gente deve fazer, o que é o correto, é classificar o paciente de acordo com o perfil hemodinâmico. Então, vamos lá. O que é esse perfil hemodinâmico? O que é essa classificação à beira-leito? Basicamente, você vai avaliar dois fatores no paciente com insuficiência cardíaca que chega na sua sala de emergência. Você vai avaliar se o paciente tem congestão e vai avaliar se o paciente está bem perfundido. Existe uma tabelazinha clássica, tem até no feed essa tabela, e aí você juntando essas duas informações, você classifica o paciente em 4 perfis hemodinâmicos. Então, se o paciente tem congestão, né, basicamente a ausculta pulmonar, mas a gente vai já falar que é um pouquinho além disso. Se o paciente tem congestão pulmonar, ele é um paciente que está úmido, a gente classifica como úmido. Se o paciente não tem congestão pulmonar, esse paciente está seco, certo?
E quanto aos sinais de hipoperfusão, se o paciente tem sinais de hipoperfusão, esse paciente é classificado como frio. E se ele não tem sinais de hipoperfusão, ele é classificado como quente. E aí, quando a gente junta essas duas informações, a gente tem 4 perfis. Então, o perfil A seria o paciente que está quente e seco, é um paciente que nem está descompensado. O perfil B é o paciente que está úmido, mas ele está quente, então é o quente e úmido, é o perfil mais gostoso de tratar, que tem uma melhor resposta, um melhor prognóstico. E, felizmente, é o perfil que mais comumente se apresenta no pronto-socorro, ou seja, mais frequentemente os pacientes chegam nesse perfil B. O perfil C seria o quê? Seria o paciente frio e úmido. E o perfil L, né, que não é D não, é L, tá? É o paciente quente, é o paciente seco, quente e seco. Então a gente tem aí esses perfis. Os que a gente mais vê no pronto-socorro são quais? O perfil B, como eu já falei, é o principal, é o que mais chega no pronto-socorro, que é o quente e úmido. E, em segundo lugar, o frio e úmido, que é o perfil C, certo? Bom, o que a gente tem que observar? Como que eu vou saber se o paciente está bem perfundido ou mal perfundido? É só avaliando a extremidade dele? Não só. É uma das formas, né? Então, alguns professores de intensivo, eles gostam de dizer, olha, o paciente grave, você começa cumprimentando aí pelo pé. Por quê? Olhando o pé, a mão, você já olha a perfusão do paciente. Mas avaliar sinais de má perfusão vão além da perfusão periférica. Então, claro, eu tenho que avaliar a perfusão periférica, eu vou avaliar o tempo de enchimento capilar, se esse tempo está prolongado, se não está. Se ele estiver acima de 3 segundos, é um tempo de enchimento capilar prolongado. Mas existem outros sinais de má perfusão. Por exemplo, nível de consciência. Se o paciente tem uma alteração no nível de consciência, que pode ser um rebaixamento ou uma agitação, é um sinal de má perfusão, tá? Redução do débito urinário é um sinal de má perfusão e por aí vai. Esses são exemplos que clinicamente você pode observar, certo? Então, o sinal de má perfusão é isso. E sinais de congestão, né? Basicamente, você vai fazer a ausculta, sim, a ausculta cardíaca, óbvio, e pulmonar. Na ausculta pulmonar, você vai ver se o paciente está congesto. Então, se o paciente tiver estertores crepitantes, bilaterais e tudo, é um paciente que está congesto. Porém, a gente tem que lembrar uma coisa. Existe um paciente que tem insuficiência cardíaca de longa data. E esse paciente que tem uma insuficiência cardíaca crônica, agora agudizou e chegou no seu pronto-socorro, nem sempre ele vai estar estertorando até ápice. Ele pode chegar em edema agudo de pulmão, mas não está estertorando até ápice. Por quê? Porque esse paciente, pela sua condição crônica, ele já tem um aumento dos vasos linfáticos. Então, nem sempre ele vai chegar de cara estertorando para você. E ele pode estar em edema agudo de pulmão. Então, tem essa nuance também, tá? Ah, como que eu vou poder descobrir? Você pode fazer um ultrassom, um POCUS, né? Ultrassom pulmonar. Linhas A significa que o pulmão está seco, está aerado. E linhas B significam congestão pulmonar, tá? Ou um raio-x também. Só que o raio-x em geral demora e tudo, e não é isso que vai terminar de definir a sua conduta. Não que não seja importante, você tem que fazer o raio-x sim. Muitas vezes você vê alguma surpresa no raio-x. Às vezes o paciente tem uma pneumonia ali associada e tudo, que também é uma causa de descompensação da insuficiência cardíaca. Certo? Então vamos classificar o perfil hemodinâmico do paciente. Qual que é a importância da classificação desse perfil hemodinâmico? Porque ele é rápido, é feito à beira-leito, não é para você fazer correndo nas pressas, fazer mal feito. Não, fazer essa classificação do perfil hemodinâmico, mas é uma classificação rápida, beira-leito, e te permite classificar o paciente em um diagnóstico sindrômico, né? E aí, a partir daí, você traçar as condutas. Por que é importante também eu saber isso? Porque, por exemplo, o perfil L, que é um paciente que está seco, né? Esse paciente, a conduta dele é receber líquido. Por exemplo, um paciente que tem IC, que acabou usando doses muito elevadas de furosemida, um paciente que está frio e seco, então você vai fazer volume para ele. É o contrário do paciente perfil C, por exemplo, né? Ou B, que eles são perfis úmidos, né? Perfil que está congesto, você não vai fazer volume para esse paciente. Então é importante a gente classificar. E é importante a gente desmistificar aquele pacotão da IC. Ah, para todo IC eu vou fazer furo, morfina e VNI. Não, não é verdade. Você vai avaliar o perfil hemodinâmico do seu paciente e o perfil hemodinâmico já te dá a resposta do que você precisa fazer, né? Ah, o meu paciente está úmido, então eu vou ter que tratar essa congestão pulmonar, né? Então o perfil hemodinâmico vai te direcionar para isso. Então vamos lá. Tratamento, abordagem do paciente com IC perfil C. A IC, vamos começar pela B, que é a mais simples, depois eu chego na C. Abordagem do paciente com IC perfil B. Então IC perfil B é aquele paciente quente e úmido, é o mais tranquilo da gente abordar, é o mais gostoso de tratar, porque é o que responde melhor.
E é um paciente que chega, então, com congestão pulmonar, né? A ausculta cardíaca você vai avaliar, também pode ver pelo ultrassom Pocus, pode ver também pelo raio-x. Então, congestão pulmonar, mas é um paciente que está bem perfundido, ele não tem nenhum sinal de má perfusão periférica. O tempo de enchimento capilar dele está bom, o nível de consciência está bom, diurese bom, então é um paciente que tem uma perfusão adequada. Um grande exemplo disso seria aquele edema agudo de pulmão hipertensivo, né? O paciente ainda está congesto e está bem perfundido até, está tão bem perfundido, ele está inclusive hipertenso, né? Então, para esse paciente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer VNI, não é para todos os pacientes, mas a grande maioria dos que chegam na sala de emergência sim se beneficiam da VNI. A VNI é muito boa porque ela é uma pressão positiva, ela vai ajudar nessa questão da congestão pulmonar. Inclusive também o aumento da pressão positiva intratorácica reduz o retorno venoso, então reduz a pré-carga. Então a VNI tem uma série de benefícios e ela consegue até... a gente fala, a VNI tira muito paciente do tubo, com certeza. O paciente com IC perfil B, ele responde muito bem, né? E a VNI é uma dessas medidas que é responsável por essa boa resposta. Então, VNI, ok, vamos fazer. Furosemida, sim, nós vamos fazer. A furosemida, ela tem um efeito venodilatador, um efeito mais imediato dela, e um efeito mais tardio, que é de diurético, né? Que vai reduzir essa volemia do paciente. A furosemida, tem-se muito aquela ideia, né? Vou fazer 1 mg a quilo. Bom, essa dose, ela fica mais para aqueles pacientes que já fazem uso crônico da furosemida. Um paciente que usa já furosemida VO, já tem IC, né, de longa data, já usa ali 2 comprimidos, dá 80 miligramas. Se você fizer menos do que o que ele usa em casa no pronto-socorro, não vai adiantar, né? Claro que a gente vai fazer é ver, porque é imediato, né, o efeito. A furosemida VO, ela pode ter uma absorção reduzida porque o paciente tem edema também de alça, tá? Então ele pode não absorver medicação VO, então a furosemida é V mesmo no pronto-socorro. E aí se é um paciente virgem de furosemida, nunca usou furosemida, você pode fazer ali 1 ou 2 ampolas e avaliar a resposta da diurese dele. Se é um paciente que já usava furosemida, você vai fazer ali, pode chegar a fazer esse 1 mg a quilo, que é um paciente que vai requerer doses mais altas de furosemida, certo? E a morfina, que estou falando aquele pacotão, e aí eu vou fazer tudo? Não, a furosemida sim, né, mas tem que individualizar a dose. A VNI é individualizada a indicação, mas na maioria das vezes acaba sendo indicada sim, tem uma série de benefícios. E a morfina, ela não é mais indicada de rotina, tá? Você vai utilizar para alguns casos, com a dose mais baixa, mas não é de rotina que você vai fazer. Uma coisa que não está aí, entre aspas, nesse pacotão e que é surreal de importante é o vasodilatador, né? O vasodilatador, ele facilita o trabalho cardíaco, porque imagina o VE, ele está aqui contraindo. E se você tem um edema agudo de pulmão hipertensivo, por exemplo, né? Essa hipertensão é o quê? É um aumento da pós-carga, dificultando o trabalho do VE. Então, quando você faz a vasodilatação, você facilita o trabalho desse ventrículo esquerdo, porque você reduz aqui, você vasodilata, né? Reduz a pressão, mas você vasodilata, principalmente esse VE consegue ejetar com mais facilidade. Então, o vasodilatador, ele é fundamental e ele é frequentemente esquecido e ele vai, sim, atuar muito bem nos perfis da IC, tá? IC perfil B e IC perfil C. Na perfil C, eu vou falar algumas nuances, tá? Mas, enfim, aqui estamos ainda falando da IC perfil B, que é o quente e úmido. Esse paciente, você vai secar esse paciente, vasodilatar esse paciente e usar a VNI para te ajudar. Certinho? Então, o perfil mais tranquilo é o perfil que mais comumente se apresenta no pronto-socorro, quase 80% dos casos, é o que tem o melhor prognóstico, é o que responde muito bem às medidas. Então, a gente comumente fala, é muito gostoso tratar IC perfil B, porque esse paciente responde muito bem. Antes da gente passar para IC perfil C, que é aqui o foco, né, da aula de hoje, vamos lembrar que o paciente chegou para a gente, né? A gente fez uma anamnese direcionada, um exame físico e conseguiu classificar o perfil hemodinâmico desse paciente, né? IC perfil B, que foi o que a gente falou, é o quente e úmido. Mas a gente tem que lembrar também de ir atrás do diagnóstico etiológico. Então, esse diagnóstico do perfil hemodinâmico, ele permite o que a gente fazer as medidas imediatas, porque assim a gente evita que o paciente evolua para uma intubação, que evolua para o óbito, né? Então, essa classificação é muito importante. No primeiro momento ali na sala de emergência, ela é surreal de importante porque vai me fazer tomar as medidas certas e evitar que o paciente evolua com descompensação, com insuficiência respiratória, pro tubo, etc. Mas, uma vez que eu estou ali, estabilizei meu paciente, iniciei ali o meu vasodilatador, que é o vasodilatador venoso mesmo, tá, gente? Por exemplo, um edema agudo de pulmão hipertensivo. Aí eu coloquei ali a VNI, fiz a minha furosemida, fiz o nipride, nitroprussiato de sódio,
vou avaliando diurese, vou avaliando PA, vou avaliando se o paciente evolui com redução dos sinais de desconforto respiratório, vou sempre reavaliando aquele paciente. Estabilizei meu paciente, ótimo, estabilizei. Agora eu tenho que encontrar a causa desse edema agudo de pulmão, né? Ou dessa descompensação de insuficiência cardíaca. No caso aqui a gente está na IC perfil B. E aí, quais são as principais causas de descompensação da IC perfil B? Agora eu posso pensar com calma, porque eu já estabilizei ali meu paciente, tá ele ali na VNI, já fez a furo, estou aqui titulando o NIPRI, até eu conseguir realmente a estabilização desse paciente. E aí a gente vai para as causas. Algumas das principais causas de insuficiência cardíaca aguda, de descompensação, são má aderência. E quando a gente fala de má aderência, não é só medicamentosa, né? Então o paciente usa ali o IECA, o beta-block, isso aí tudo compensa o quadro dele cronicamente. Então, descontinuação dessas medicações, mas não só. Tem paciente quando tem fração de ação reduzida que a gente faz restrição hídrica e às vezes o paciente não segue essa restrição hídrica, então acaba ingerindo uma quantidade de água muito elevada. Ou o paciente acaba, fui num churrasco, o consumo de sal, né, de sódio está muito elevado. Então são algumas causas de descompensação, né, mas todas estão nesse pacotão da má aderência, tá? Má aderência terapêutica, tanto a medicamentosa quanto a não medicamentosa. Outra causa seria, por exemplo, a síndrome coronariana aguda. Imagina, o paciente já tem insuficiência cardíaca, já tem um coração que não funciona tão bem, né? Meia boca ali, uma fração de ação reduzida. Aí ele faz uma síndrome coronariana aguda, faz um infarto sem supra ou um infarto com supra, pior ainda, mas mesmo sem supra, pode já descompensar esse paciente, tá? Um contexto de síndrome coronariana aguda. Outra causa de descompensação é infecção, né? Pneumonia ou Covid, né? Infecções em geral podem descompensar também a insuficiência cardíaca. Então aqui estou dando alguns exemplos. Claro que existem ainda outras causas, por exemplo, um TEP, o paciente tem um maior risco de trombose, sim, faz um TEP, descompensa a insuficiência cardíaca dele. Ou, por exemplo, o paciente faz um ataque à arritmia ou uma bradiarritmia. Aí ele também pode descompensar a IC dele. E aqui eu vou fazer um parêntese, tá, gente? Muitas vezes, esse paciente com insuficiência cardíaca, imagina o paciente que está em franca dispneia, ele está desaturando, ele está dispneico, com muita dificuldade de respirar, ele está com edema no pulmão, né? Edema agudo de pulmão, está com congestão pulmonar. Então, esse paciente, ele vai ter dispneia, ele vai ter desconforto, ele vai ter taquicardia. Então, se um paciente chega com insuficiência cardíaca, em geral, ele chega taquicárdico, assim. Então, se ele tem um ritmo sinusal de base, ele chega ali com 110, 120 frequência dele, um ataque sinusal. Ataque sinusal, todo mundo já sabe que é sempre uma consequência, né? Nunca é a causa da instabilidade. Então, aí, tranquilo. Mas imagina que esse paciente tem uma fibrilação atrial de base. Ele já tem insuficiência cardíaca, tem fibrilação atrial, e aí ele tem ali uma frequência mais elevada da FA, né? Seus 80, 90, 100. E aí ele faz uma insuficiência cardíaca, vamos supor que ele pegou Covid, e aí descompensou a insuficiência cardíaca dele. E ele chega para você com 120 frequência, um FA de alta resposta ventricular. Aí você vai cardioverter esse paciente? Não, né? Esse paciente está fazendo um aumento da frequência cardíaca por causa da descompensação da insuficiência cardíaca. Então, esse aumento de frequência cardíaca é uma consequência. Essa é uma FA de alta resposta, mas que é uma consequência à insuficiência cardíaca dele. Que eu já dei aqui de brinde a causa. Ele pegou Covid e descompensou. Mas assim, no pronto-socorro ele não chega com a causa pra gente. Vai chegar um paciente em insuficiência cardíaca com a frequência de 120, mas é uma FA. Só que aí você tem que ver as nuances, né? Lembra que o ACLS ele fala o que pra gente? Em geral, as taquiarritmias, para causarem instabilidade, elas estão acima de 150 batimentos por minuto, né? Em geral. Então, a de 120 não é para ser a causa da instabilidade, é a consequência. E é verdade mesmo. E outra, se você vem cardioverter um FA dessa e o paciente tem um trombo no átrio, no apêndice atrial, aí esse paciente faz um AVC, né? Desnecessário. O que você precisa aqui é compensar o quadro de base dele, que é a insuficiência cardíaca, né? Então, você vai compensar, vai fazer as... Opa, voltou, graças a Deus. Então, só recapitulando, esse nosso paciente está com insuficiência cardíaca, né? Eu já dei de brinde para vocês a causa, a insuficiência cardíaca secundária a uma infecção, né, pulmonar, uma infecção viral, que aí seria pelo Covid, e ele tem sua FA de base e ele está desconfortável de dispneia, então ele fez uma FA de alta resposta, mas que é consequência à insuficiência cardíaca descompensada dele, que é consequência a uma infecção pulmonar, uma infecção viral. Quando você compensar essa IC, você entrar com as medidas para insuficiência cardíaca, esse paciente vai compensar e vai ficar lá
Ele chegou para você com a frequência respiratória de 30, com a saturação de 82, com a frequência cardíaca de 120, um FA de alta resposta, com a PA 17 por 11, e aí você entrou com as medidas VNI, fez a furo, fez o Unipride, compensou o paciente, e aí o paciente, após compensado, né, ele vai estar com a sua frequência de 90, é um FA, mas com a frequência de 90, frequência cardíaca, respiratória de 18, a saturação de 94, então você compensou o paciente, a pressão de 14 por 9, já melhorou bastante, então esse paciente ele estava com o FA de alta resposta como consequência a fibrilação atrial dele. E a gente tem que ter essas nuances, tá, gente? Lembra, esse ponto de corte que a CLS coloca de 150 batimentos é um bom ponto de corte que te ajuda você a se direcionar. Não estou dizendo que se estiver batendo a 149 não é a causa da instabilidade, com 151 com certeza é a causa. Não, você vai ver caso a caso. Mas uma frequência cardíaca de 110, 120 geralmente não é a causa da instabilidade, não. É a consequência, tá? Então o paciente estava dispneico, desconfortável, fez uma FA de alta resposta, consequência à insuficiência cardíaca dele. Você compensou a insuficiência cardíaca, ele voltou a controlar todos os sinais vitais, inclusive a frequência cardíaca. Agora eu vou dar um outro exemplo. Imagina um paciente com uma TV, uma taquicardia ventricular, com 200 batimentos por minuto e chega em IC. Aí a gente tem que lembrar, né? Uma TV, gente, é uma arritmia grave. Ela por si só pode ser uma causa de parada, não é a TV sem pulso? Tem a FV e a TV sem pulso, que são ritmos chocáveis de parada. Então a TV é uma taquicardia muito grave. O paciente quando tem TV, se ele estiver estável, ele vai instabilizar. Então você já tem que tratar logo, já entra ali com a amiodarona, já resolve. Agora, uma TV batendo a 200 num paciente já com IC prévia, ela é a causa de descompensação, tá? Muito, muito provavelmente, batendo a 200. E tem que lembrar também quais são os critérios de instabilidade diante de um ataque à arritmia. Quando que eu chamo ataque à arritmia instável? Lá o ACLS ele coloca, né? Uma das causas é a insuficiência cardíaca aguda. Outras, dor torácica anginosa, hipotensão, outros sinais de choque e alteração no nível de consciência. Insuficiência cardíaca aguda é uma dos critérios de instabilidade. Então, o paciente batendo a 200 numa TV, né, um ataque cardíaco ventricular, com estertores pulmonares, insuficiência respiratória, né, uma insuficiência cardíaca aguda, aí você vai cardioverter esse paciente, certo? Deu para entender a diferença? Então, tem essas nuances, certo? E agora vamos para o ponto-chave agora da aula, que é a insuficiência cardíaca com o perfil hemodinâmico C, né? A insuficiência cardíaca que é fria, que a gente classifica como perfil frio e úmido. Esse paciente, o manejo desse paciente traz um desafio maior. Por quê? Vamos comparar com o perfil B. O perfil B, a insuficiência cardíaca perfil B, que era quente e úmido. Então, quente é bem perfundido, não tem nenhum sinal de má perfusão. E úmido é congesto. É fácil manejar esse paciente. Muitas vezes ele está até hipertenso, então você não tem medo de fazer a furosemida, né? Você faz o vasodilatador. Você quer baixar a pressão mesmo. E esse paciente está bem perfundido, tá? Claro que você não pode pesar a mão e passar do ponto, né? Você vai reavaliando ali a resposta. Mas o perfil B é tranquilinho, é tanto que eles são os que têm melhor resposta, melhor prognóstico. Já o perfil C, ele é um paciente que está frio, que é mal perfundido, e úmido, congesto. Aí imagina, se você pensasse assim, o paciente mal perfundido, chega um paciente mal perfundido para você, vou fazer volume para esse paciente, para ficar bem perfundido. Mas ele está congesto, você vai piorar a congestão. Aí você pensa, ele está congesto, eu vou fazer furosemida e vasodilatador. Aí, só que ele é um perfil que está hipoperfundido, às vezes já atendendo a hipotensão. E aí, será que você não vai piorar essa hipotensão? Então, é um desafio maior. Bom, o pulo do gato aqui é você avaliar o paciente dentro do perfil C, porque o paciente com insuficiência cardíaca perfil C, pode ser que ele esteja com a pressão normal ainda. Ele tem uma perfusão periférica, redução do débito urinário, mas ele tem uma pressão normal. Isso aí é mais tranquilo de você manejar, né? Então, o paciente com insuficiência cardíaca perfil C, em geral, esse paciente vai precisar de um inotrópico, tá? Que é a dobutamina. Esse paciente com a pressão boa, dá para você fazer a furosemida e você vai fazendo com cautela, vai avaliando. E dá para você fazer o vasodilatador e ir avaliando a resposta. Gente, o vasodilatador ele é surreal de importante no manejo da insuficiência cardíaca na emergência, tá? Ele vai, aquilo que eu falei, o VL está com dificuldade de ejetar, né? Então, quando você vasodilata, você reduz a pós-carga e esse VE consegue ejetar com mais facilidade. Muitas vezes, você começa o vasodilatador ali morrendo de medo, né? Eu vou começar o Unipride aqui, a pressão está meio limítrofe, ali está baixinha, está 90 de sistólica, mas vou começar. Muitas vezes a pressão do paciente até aumenta. Por quê?
Porque você está facilitando muito o trabalho cardíaco. Você está ajudando muito esse coração, que já é fraco, né? Já está bombeando ali com dificuldade, mas você reduz a pós-carga, você reduziu a resistência que tem para ele ejetar o sangue. Então, é muito bonito de ver, né? E principalmente o paciente mais grave que tem pressão arterial invasiva e tudo, você tem mais segurança, né? Tá ali o paciente com a pressão invasiva, você começou o vasodilatador e você vai vendo a pressão dele aumentando e você vai aumentando o vasodilatador e vai ajudando mais e mais esse coração, tá? Então, paciente com IC perfil C, né? É o frio e úmido, né? Ele está mal perfundido e está congesto, é o pior. Mas esse daqui que a gente está manejando, ele ainda tem uma pressão boa, então deu para a gente fazer as medidas com mais tranquilidade. Vou fazer VNI, vai fazer VNI, vai olhar as contraindicações, claro, mas faz a VNI sim, vai fazer o vasodilatador, vai reavaliando ali de perto. Ele deve precisar de um inotrópico, também uma dobutamina, e ele pode precisar também da furo, e a gente vai reavaliando a resposta, certo? Qual é a resposta da furo, como que eu avalio, qual é a dose da dobutamina, como que é a diluição do vasodilatador, como que eu vou reavaliando, contraindicação da VNI, quando que a VNI falhou eu vou ter que ir para o tubo. Essas nuances todas eu vou trazer, tá? Tanto na jornada em emergências cardiológicas, que a gente vai começar nessa quinta-feira, quanto na mentoria de emergências cardiológicas na prática, que é para quem quiser se aprofundar e realmente ter segurança no seu plantão, segurança no manejo das emergências cardiológicas. As principais eu vou trazer na nossa jornada, que vai começar depois de amanhã, mas amanhã tem live também, tá? Só que a jornada oficialmente começa na quinta. E os detalhes dos detalhes, a diluição, cada perfil com exemplos práticos, eu vou trazer na nossa mentoria. O que é essa mentoria? A mentoria em emergências cardiológicas é uma mentoria, como o nome diz, então vai ter aulas online comigo, né, uma vez por semana, os encontros são semanais, e já tem aulas gravadas também. E é uma mentoria prática, então eu vou trazer casos do dia a dia, casos práticos em cardiologia das principais e mais temidas emergências cardiológicas. Para quê? Para que você tenha segurança no seu plantão. Se você dominar emergências cardiológicas, que são as mais temidas da clínica, você vai ter, com certeza, segurança para o seu plantão. Certo? Agora vamos voltar. Já manejamos o paciente com IC perfil B, que é o mais tranquilo de manejar, né? É o quente e úmido. Agora estamos manejando o paciente com insuficiência cardíaca com IC perfil C, tá? IC perfil C, né? Insuficiência cardíaca, o perfil hemodinâmico C. Ele é um perfil frio e úmido, então ele é mais chatinho de manejar. E começamos com o paciente com a pressão boa. Ótimo. Agora imagina o paciente com IC perfil C com a pressão mais baixa. E aí, o paciente está com pressão muito baixa, você vai fazer o vasodilatador, o Nipride, que reduz a pressão, né? Aí agora a gente tem que ver um outro ponto. Ora, você está me dizendo que o paciente está em IC perfil C, né? Ele está com insuficiência cardíaca perfil C. Então ele está úmido, está congesto e ele está frio. Frio significa que ele está mal perfundido, então a perfusão periférica dele está ruim. Ele pode até já ter alteração de nível de consciência. Ele tem um débito urinário reduzido, ele está com sinal de malperfusão, de baixo débito cardíaco, né? E aí você vem me dizer que a pressão dele está baixa, muito baixa. Aí ele está com 7,5 de pressão, 70 por 50, está com 60 por 30 de pressão. Gente, o que é? Um paciente com insuficiência cardíaca descompensada, que está com sinal de baixo débito, hipoperfusão e hipotensão. Esse paciente ele já está evoluindo para um choque cardiogênico, tá? Então, você tem que ter essa percepção, né? Quando que é o paciente com IC perfil C e a pressão arterial vai te ajudar muito nisso, que eu posso usar o vasodilatador e eu devo usar o vasodilatador, e quando que ele está no extremo, que ele já está em choque cardiogênico. Uma pressão muito baixa dessa, com todos esses sinais de má perfusão, né, de baixo débito, esse paciente está em choque cardiogênico. Tá? E diante do choque cardiogênico, a gente tem que usar um mal necessário. O que é o mal necessário? Eu falei na nossa live de choque cardiogênico, quem estava presente já sabe o que é, né? É o vasopressor. Aqui não é vasodilatador, é o vasopressor mesmo. E qual é o vasopressor de eleição no choque cardiogênico? É a norepinefrina, né? A noradrenalina. Então a gente tem que usar a noradrenalina para manter uma pressão mínima de perfusão dos órgãos, certo? E, claro, a gente vai associar a dobutamina, né? Não só por ser um IC perfil C, mas um IC perfil C evoluindo com gravidade, evoluindo inclusive com choque cardiogênico, tá?
Aí você pode perguntar, Raíra, mas a noradrenalina não aumenta a resistência vascular periférica? Aumenta. Isso não vai aumentar a pós-carga? Vai aumentar. Isso não vai dificultar o trabalho do ventrículo esquerdo? Vai. É por isso que eu estou chamando de um mal necessário. Tá? A gente vai usar a menor dose possível pelo menor tempo possível. Mas meu paciente está com 60/30 de pressão. Está em choque cardiogênico. Se eu ligar uma dobuta, ele vasodilata e cai mais essa pressão. Eu tenho que ter uma cabeça de pressão. Então eu vou colocar noradrenalina e associar, assim que eu tiver uma pressão ali, pelo menos 85, 90 de sistólica associada à albutamina. Tá? E vou manejar esse paciente como choque cardiogênico. Muitas vezes esse paciente pode precisar até de dispositivo de assistência ventricular. Tá? Dispositivo mecânico, por exemplo, um balão intra-aórtico, um Impella, um ECMO, tá? Pode precisar também. Então é um paciente muito grave que está evoluindo com choque cardiogênico. E aí outro pulo do gato é o quê? Eu vou manejar esse paciente com choque cardiogênico, é sempre guiado por metas, né? Então eu entro com as medidas e aí eu vou reavaliando, vou reavaliar lactato, micro e macro circulação, né? Lactato, saturação venosa central, gap CO2, vou avaliar a PA, o débito urinário, o nível de consciência, vou avaliando tudo, perfusão periférica. E aí a gente vai manejando esse paciente. Quando esse paciente estabilizar, né, e a gente conseguir desmamar a noradrenalina, o paciente sair do choque, então vai demorar algum tempo, vai demorar alguns dias para ele sair. Saiu do choque, aí a gente vai voltar a tentar introduzir o nosso vasodilatador de novo, tá? Nossa, saiu da nora para o vasodilatador, exatamente. A nora é um mal necessário. Então, assim que ele saiu da noradrenalina, eu estabilizei, o paciente saiu do choque cardiogênico, aí eu vou voltar, estabilizou e tudo, a gente vai voltar a manejar como EIC, né? Então, introduzir vasodilatador, que aí vai me permitir até desmamar da butamina. Depois esse vasodilatador vai para via oral e depois a gente vai retirar tudo, né? E o paciente vai de alta, tá? Mas isso aí vai ser ao longo de dias, certinho? Então, essas nuances, esse pulo do gato é que a gente tem que saber, tá? O manejo da IC perfil B é muito gostoso, sempre tem aí uma resposta, sempre, né? A maioria das vezes tem uma resposta favorável. É um paciente que você maneja com mais tranquilidade, mas, claro, você tem que saber a dose da furosemida, você tem que ver os critérios de indicação da VNI, se não tem contraindicação, se houve falência dessa VNI, que esse paciente pode evoluir para o tubo. Em geral, você consegue tirar. IC perfil B é muito gostosa de manejar, porque, em geral, você tira o paciente daquela situação de emergência. A IC perfil C, né, que já é aí o frio e úmido, ela tem mais desafio no manejo e a gente tem que ficar muito ligado nessa pressão do paciente, porque quando ele já está com essa pressão mais baixa, ele já está mostrando que ele está evoluindo com choque cardiogênico, certo? E lembrar sempre, né, depois que você fez aquelas medidas iniciais, que você estabilizou aquele paciente, você vai procurar o diagnóstico etiológico. Então, como que isso vai me ajudar? Vai ser, a gente vai montando as peças do quebra-cabeça. Então, lá na anamnese, o paciente, por exemplo, já me falou que ele estava com tosse, com febre, e depois disso que ele começou a piorar a dispneia, a ter edema em membro inferior. Às vezes ele até te fala que ele está com turgência jugular, ai, aqui a veia está saltada de novo, doutora. Né? Então, esse paciente teve um quadro de infecção, né? Pode ser uma pneumonia adquirida na comunidade que desencadeou e descompensou essa insuficiência cardíaca. Ou então ele fala que ele teve uma dor torácica, né? E aí você, no eletrocardiograma, você vai ver um supra de ST. Então aí você já está diante de o quê? De um infarto com supra, né? Com edema agudo de pulmão, QLIP 3, um choque cardiogênico, QLIP 4. Então, esse paciente você tem que estabilizar ali a parte respiratória dele, muitas vezes até entubar e levar ele para angioplastia para reperfundir o quanto antes, certo? Ou é um paciente que vai te contar que teve uma dispneia súbita, tá com a panturrilha inchada, então ele teve um TEP que descompensou a insuficiência cardíaca dele. Então você vai juntando as peças, a anamnese, o exame físico, e aí o exame físico já te ajuda a direcionar o perfil hemodinâmico. Aí você faz o diagnóstico sindrômico, é um IC perfil C. Vou tratar IC perfil C, aí vou procurar a etiologia. Nossa, é um infarto. Nossa, é uma pneumonia adquirida na comunidade. Aí você vai entrar com tratamento específico para cada um deles. E sempre lembrando, claro, de avaliar essa questão na IC perfil C, se o paciente não está evoluindo para choque cardiogênico, aí você já vai fazer outro manejo, tá? E aqui, gente, no choque cardiogênico, eu chamo a atenção para quê? Não adianta, assim, você deixar para dar o diagnóstico de choque cardiogênico quando o paciente já está rebaixado, hipotenso, anúrico, né? Então, assim, esse diagnóstico de choque cardiogênico aí o porteiro do hospital também faz, né? Porque ele já está ali há 30 anos, ele já sabe que o paciente está em choque cardiogênico. A gente tem que se antecipar. Os primeiros sinais de choque cardiogênico a gente já tem que perceber, né? Então, esse paciente um paciente com esse perfil C, você já tem que estar ligado para procurar ativamente
Se esse paciente não está respondendo às suas medidas, se ele está evoluindo com piora, se ele está com sinais de choque cardiogênico na entrada ou nas reavaliações que você faz. Porque o time da gente tomar as medidas e ter uma resposta melhor, aumentar a chance de sobrevivência desse paciente é no início. Quando o choque está instalado, a gente vai fazer as medidas, mas aí o paciente tem bem menos chance de responder. Tem paciente que já chega em franco choque cardiogênico no pronto-socorro, mas a maioria não, a maioria evolui ali nas primeiras 24 horas. Então, a gente tem que sempre tomar as medidas e reavaliar esse paciente e reavaliar ativamente, principalmente o paciente com IC perfil C, para ver se ele não está evoluindo com sinais de deterioração e sinais de choque cardiogênico. Porque a gente tem que tomar as medidas imediatas para a gente tentar barrar esse processo que vai culminar no óbito do paciente, tá? Então é isso que a gente tem que barrar. E é isso que a gente faz, certo? Então toda vez que a gente avalia o perfil hemodinâmico do paciente, a gente faz um diagnóstico sindrômico, entra com as medidas imediatas, estabiliza o paciente e aí procura a causa daquilo para a gente também poder tratar, tá? Exemplo, chegou com uma insuficiência cardíaca perfil C, entrei com as medidas, no eletro eu vi um supra, vou ter que levar esse paciente para angioplastia o quanto antes, tá? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu ver aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Eu tô vendo aqui o Cesário falando, Raíra Raso, didática maravilhosa, obrigada. O Ricardo também falando muito obrigada. Boa noite a todos que foram entrando depois. Se alguém tiver alguma dúvida, boa noite. Eu vi outro boa noite aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem ir mandando aqui no chat, tá? E só para relembrar vocês que a gente vai ter a nossa jornada em emergências cardiológicas com as principais situações clínicas, né, as mais frequentes na sala de emergência, que você não pode deixar passar, com detalhes, nuances, para você conseguir dar o diagnóstico precoce, que muitas vezes pode passar despercebido, mas com essas dicas e essa abordagem sistemática que eu vou mostrar para vocês, não vai passar nenhum diagnóstico grave e você consegue tomar as condutas em tempo oportuno e evitar que esse paciente tenha deterioração do quadro. Então, a gente vai ter a nossa jornada em emergência cardiológica e para quem quiser se aprofundar mais, a gente vai abrir as vagas, né? São vagas limitadas, mas para mentoria em emergências cardiológicas, tá? Que é composta tanto por aulas gravadas quanto por encontros semanais comigo, que eu vou trazer casos clínicos da prática diária mesmo e com sessões de tira-dúvida. Certinho? Vi aqui a Tami falando, foi maravilhoso, explicou super bem, obrigada. E, bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, ou se depois lembrar de alguma coisa, pode deixar lá no feed, que eu vou deixar essa live salva no feed. Certinho? Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. E eu aguardo vocês na live de amanhã, já às 20 horas. Certinho? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigada pela presença e pela participação.